São Paulo é uma distopia cyberpunk do mundo real? Hoje a gente vai reagir aqui a um vídeo do Baka Gaijin, primeiro vídeo que a gente reage dele aqui no canal. E é um canal que eu acompanho já há um bom tempo, acompanho o Baka aí já há bastante tempo. Acho que ele traz umas reflexões muito fodas, ele é um cara legal, assim, com várias discussões interessantes, um cara inteligente e também é zoeiro, né? Bom, e ele tá agora morando em São Paulo e ele fez aí esse vídeo, provavelmente andando em São Paulo, falando sobre São Paulo ser uma distopia poderosa. Com certeza a gente vai ter muita coisa pra discutir nesse vídeo. Eu sou Feri, puro profissional certificado na arte de reagir a coisas e opinar sobre tudo, mas não necessariamente com grande profundidade. E São Paulo. Eu gosto muito da vibe que ele traz assim pros conteúdos dele, né? Ele espera chover pra poder sair e gravar Bom, vídeo, rapaziada, mano. como vocês sabem, estou aqui no Brasil, né? Voltei aqui para São Paulo no mês passado e até agora eu não gravei nada aqui no Brasil porque vocês sabem que eu só existo na chuva, né? Eu fico em casa a semana inteira e aí quando eu vejo que tem alerta de temporal, eu falo, esse é meu momento, tá ligado? Então essa semana teve um temporal gigantesco na segunda-feira, deu até alerta na tela do celular, igual tinha lá no Japão, alerta de terremoto. Deu aqui alerta de tempestade, enchente e risco de destelhamento de casas. Cara, é absurdo a frequência, a frequência com que a gente tem recebido aqui em São Paulo essas mensagens, assim. É louco porque parece que é coisa de, sei lá, 3 anos atrás, mano. A gente não recebia tanto. E não é como se não existisse a tecnologia desse bagulho. A gente simplesmente não recebia essas mensagens, né? Agora é corriqueiro. Todo dia que chove a gente recebe essa porra, velho. E aí, quando eu vi esse alerta, eu falei, esse é meu momento de brilhar, né? Então, eu gravei uma caminhada aqui no centro de São Paulo, né? No meio da tempestade, na chuva. Acho que ficou bem legal. Eu gosto bastante da luz que fica, né? Das cores que dá para mexer quando fica nesse tipo de clima diferente, né? Ah, interessante mesmo. E eu queria aproveitar também e já pedir desculpa, porque no meio daquela bagunça toda, caminhando naquele temporal, ainda mais aqui em São Paulo, que eu não estou acostumado, né? Eu tava ali tão concentrado na caminhada que eu nem percebi, só depois na gravação eu fui ver e teve vários caras durante a caminhada que me reconheceram, me chamaram de longe e eu nem vi, simplesmente ignorei os caras completamente. Então, já peço perdão pelo vacilo, caso esses caras estejam assistindo o vídeo, e já fica aí o meu alerta para futuras, caso aconteça de novo, se eu estiver gravando o vídeo e alguém tentar me parar e eu simplesmente ignorar você, saiba que não é por mal, viu? Saiba que é o meu hiperfoco em tempestade e caminhada na rua, que não me permite prestar atenção em tudo que está acontecendo. Mas, enfim, eu acho que ficou bem legal. Enquanto a gente vai andando, vou falando um pouco sobre por que São Paulo é, provavelmente, uma das cidades mais cyberpunk do mundo. Vamos lá. A galera costuma associar muito cyberpunk apenas a essa parada do neon, né, de muitas luzes, alta tecnologia, mas São Paulo tem uma das características mais cyberpunk que poderia ter, mano, que é tipo a desigualdade, tá ligado? Uma galera muito ferrada e uma galera com muita grana, grandes corporações, toda essa parada aí, velho, é muito cyberpunk e São Paulo é total cyberpunk, mano. Só não é tão esteticamente bonita, né, quanto Tóquio, quanto Nova York, enfim. E também muito graças àquela lei, né, da cidade limpa, uma lei muito antiga, muito antiga. E eu tenho certeza que se essa lei não existisse, se hoje pudesse rolar essas paradas de outdoor, mano, seria igualzinha. Seria igualzinha essas outras cidades, tá ligado? São Paulo? Bom, isso é uma coisa que eu já vi muita gente falando. Eu acho que eu mesmo já cheguei a falar isso alguma vez. Inclusive, eu imagino que já tenha gente com o dedo nervoso aí, com o dedo coçando, para comentar exatamente isso aqui nesse vídeo, só de ter lido o título, que é aquela máxima, né? Sempre que alguém fala que São Paulo é uma cidade cyberpunk, surge aquela máxima de que São Paulo não é uma cidade cyberpunk, é uma cidade só punk mesmo, né? São Paulo não teria, supostamente, a parte cyber do cyberpunk, né? E
Isso acontece principalmente por conta da estética dos filmes, dos desenhos, dos jogos, né? Que mostram aquelas cidades cheias de telões, cheias de neon, cheio de arranha-céu, aquelas cidades Sim. todas tecnológicas, né? Que acabam lembrando muito as grandes cidades da Ásia ou a Times Square mesmo de Nova York. E São Paulo realmente não tem essa estética, né? Tanto por uma questão cultural mesmo, como também por conta da Lei Cidade Limpa, que Nossa, tem aqui desde 2007. Nossa, é muito velho essa lei, velho. Que proíbe, né? Esse tipo de publicidade excessiva aí e tudo mais, né? Exato. Mas O São Paulo, eu sinto inclusive, realmente, né, que nos últimos anos o cyberpunk São Paulo, inclusive, antes dessa época, se vocês forem ver, né, tem imagens de como que era a cidade antes da lei e depois, né? Cara, isso, o que era antes, evoluiria agora total pra essa parada cyberpunk de painéis gigantes, né, luzes gigantescas nos prédios, com comercial de marcas, né? Totalmente, assim. ele veio passando por esse processo de despolitização, tá ligado? Tem muitas obras genéricas hoje em dia, né, que se autodenominam como sendo cyberpunk só porque a história acontece em alguma cidade cheia de neon, tá ligado? Então, eu acho que é comum que as pessoas venham entendendo o cyberpunk ou associando o cyberpunk só com a estética mesmo, né, como se fosse só uma estética vazia, e as pessoas acabam ignorando toda a crítica política, toda a crítica social que tem por trás, que deveria ter por trás de toda a obra que se autodenomina assim, né? Ah, definitivamente, Porque não é só isso. se a gente for levar em consideração a parte mais conceitual do cyberpunk, né, além de qualquer questão estética, ignorando qualquer questão estética, São Paulo é muito mais cyberpunk do que Tóquio ou do que Hong Kong, né, que são duas cidades que são usadas como referência e que são duas cidades em que eu já estive, inclusive, né? Tem vários vídeos sobre elas aqui no canal. E mesmo tendo morado em Tóquio por todo esse tempo, para mim é bastante claro que São Paulo é muito mais cyberpunk do que Tóquio, tá ligado? Na verdade, a maioria das histórias cyberpunk acontecem em cidades decadentes, né? Em sociedades atrasadas, né? Cidades onde a gigantesca maioria da população só tem acesso a tecnologias defasadas, tecnologias antigas, tecnologias antiquadas, tá ligado? A questão é que, como essas histórias acontecem no futuro, mesmo as tecnologias antigas, as tecnologias antiquadas... Seria um retrofuturismo, né? Na verdade. A gente está acostumado a ver essa estética cyberpunk aliada a essa tecnologia antiga, porém moderna, né? Que é uma coisa que o Japão faz muito, assim. Se vocês acompanham o canal do Baka, vocês estão ligados, assim, que eles têm ainda esse design dos anos 80, mas com tecnologias novas, né? E isso é o retrofuturismo, né? Esse design oitentista ali das paradas, mas com uma tecnologia mais atual, tá ligado? que são mostradas nessas histórias já são mais avançadas do que as tecnologias que a gente tem hoje aqui no mundo real, tá ligado? E isso que acaba causando a impressão nas pessoas de que uma cidade cyberpunk seria uma cidade extremamente tecnológica, tipo Xangai, tá ligado? Mas Xangai não é cyberpunk. Xangai é uma cidade extremamente moderna, né? Uma cidade que tem infraestrutura, que tem tecnologias de ponta do nosso tempo. E uma cidade cyberpunk é uma cidade literalmente atrasada, né? Tecnologicamente falando, socialmente falando mais ainda. E é uma cidade onde só uma elite muito pequena e muito rica tem acesso às comodidades da tecnologia. E isso a gente tem em São Paulo, né? Isso a gente tem em São Paulo de sobra. Aqui em São Paulo a gente tem CEOs indo de casa para o trabalho de táxi aéreo, né? A gente tem empresas de táxi aéreo, de helicóptero, né? Que levam os caras de casa para o trabalho, né? É um tipo de empresa que, assim, 99% da população de São Paulo não tem acesso. E é uma empresa destinada só a uma elite muito pequena, e é um serviço extremamente tecnológico, né? Você poder voar pela cidade, tá ligado? Para ir para casa, para ir para o trabalho. Aqui em São Paulo a gente tem também esses condomínios de luxo que tem essas empresas de segurança privada. Eu já vi casos de empresas de segurança privada que usam drones de vigilância para fazer rondas automatizadas ali de tempos em tempos, para checar os arredores, né? O matagal, às vezes, que tem atrás do condomínio, para ver se não tem ninguém, né? Câmera com reconhecimento facial e tudo mais. Então, parafraseando o William Gibson, né? O futuro ele tá aqui, ele só não tá bem distribuído, né? O futuro está aqui em São Paulo também. Ele só não está bem distribuído, ele só não é acessível para a maioria das pessoas. E isso é cyberpunk,
Exatamente isso é cyberpunk. Cyberpunk é desigualdade, cyberpunk é feio, Exato, né? exato. Ninguém quer viver numa cidade cyberpunk, ninguém deveria querer viver numa cidade cyberpunk. Se as pessoas querem viver, é porque elas estão entendendo errado, né? A mensagem que as obras estão passando está errada. E Ah, cara, mas elas se colocam. Não tem como, né? É bonito, esteticamente. Esteticamente é bonito, cara. Blade Runner é lindo, velho. Aquelas luzes neon, aquela chuva. Você sabe que aquele mundo é um mundo triste, é um mundo melancólico. As pessoas estão adoecidas mentalmente, no corpo também. Não tem acesso a boa comida. É um mundo triste, né? Só que ele é colocado de. Só que ainda é bonito, mano. Por causa das luzinhas, tá ligado? eu acho que parte dessa romantização que a gente tem hoje em dia vem justamente da despolitização do gênero, né? Quando você tira a crítica, acaba sobrando só a estética, né? E aí fica essa impressão, como se Exato. Tóquio, como se Xangai, que são cidades extremamente desenvolvidas, que têm qualidade de vida muito boas, fossem cidades cyberpunk, quando na verdade São Paulo sim é muito mais, tá ligado? Inclusive, é interessante isso porque muitas dessas histórias, a maioria delas provavelmente, que nem o Blade Runner mesmo, Neuromancer, o próprio 2077, né? Essas histórias elas se passam em cidades americanas, cidades nos Estados Unidos. Algumas delas são fictícias, algumas delas são cidades reais, né? Mas são sempre nos Estados Unidos. Só que vale a pena lembrar, isso é uma coisa que eu já falei aqui diversas vezes, que todos esses universos eles foram criados nos anos 70 e 80, que era quando o Japão vinha passando pelo milagre econômico, né? E naquela época os economistas diziam, muito ingenuamente, diga-se de passagem, né? Que em breve o Japão ultrapassaria os Estados Unidos e se tornaria a maior nação do mundo. Então, olha só, né? Os Estados Unidos, dentro do contexto ficcional dessas histórias, os Estados Unidos não é mais o centro do mundo. Os Estados Unidos não é mais o império dominante. Ele é um país de capitalismo dependente, é um país dominado pelas corporações japonesas. Na verdade, Não aconteceu isso. parte da crítica do cyberpunk é demonstrar exatamente isso, né? É mostrar como seria para os Estados Unidos provar o próprio veneno. Porque no mundo real, né, as corporações americanas estão aí espalhadas pelo mundo todo, né, extraindo riqueza de países menos desenvolvidos, né? E o consumismo americano é sustentado com base nessa exploração de países menos desenvolvidos por parte das corporações americanas. Então essas histórias, elas mostram como seria se o Japão tivesse feito a mesma coisa com os Estados Unidos, né? Se os Estados Unidos tivesse sido colonizado culturalmente por meio das corporações japonesas instaladas lá, né? É algo que não aconteceu. Os Estados Unidos se manteve até hoje a hegemonia global, né? A maior economia do mundo até hoje. Exato. Mas é interessante notar que os Estados Unidos, dentro do contexto ficcional dessas histórias, os Estados Unidos estaria numa posição muito parecida com a que o Brasil está hoje, tá ligado? O Brasil, sim, é um país da periferia do capitalismo, um país muito pouco industrializado, né? Um país que fica Totalmente ali dependente. orbitando as grandes economias, assim como nas histórias os Estados Unidos estariam orbitando o Japão, né? Então, há de se imaginar que a situação socioeconômica dessas cidades americanas que são retratadas nessas histórias seria muito mais parecida com a de São Paulo, que está num país periférico, do que com a de Nova York ou a de Tóquio, tá ligado? Tanto é que o próprio Mike Pondsmith, que é o criador do Cyberpunk 2020, que serviu de inspiração para o 2077, né? Ele já chegou a dizer num post do Reddit que quando ele descreveu Night City pela primeira vez, ele imaginou algo muito parecido com São Paulo, né? Ele literalmente citou São Paulo como uma das principais inspirações dele lá nos anos 80, na hora de criar Night City. Então, né? Quem somos nós para dizer que São Paulo não é cyberpunk? O problema é que nem eu falei, né? Provavelmente a estética do Ridley Scott lá no Blade Runner vendeu muito mais, né? As pessoas ficam deslumbradas com aquela cidade-zona, com aquelas luzes e tudo mais. Então, Exatamente. acabou que com o tempo o gênero ficou associado diretamente a alguns elementos estéticos muito específicos que não necessariamente refletem o conceito da coisa, tá ligado? Porque além da desigualdade extrema, que inclusive se reflete na própria paisagem urbana mesmo de São Paulo, parece mentira, né? Parece mentira que Paraisópolis e Faria Lima estão a 9 quilômetros um do outro, né? 20 minutinhos de carro da sede do Google para... Ah, nem isso, mano. Tipo, em Paraisópolis mesmo,
Tem a foto famosa e tal. Mas é isso, tem tipo condomínios de luxo do lado do Paraisópolis, mano. E se isso não demonstra essa desigualdade, eu não sei mais o que demonstra, tá ligado? Tipo assim, será que todo mundo que tá ali do lado da quebrada, eles estão ali porque eles querem, né? Ou porque era a única opção? É foda, mano. Então, tipo, é isso. A galera vê o Cyberpunk como uma estética bonitinha, tal, luzinha, efeito anamórfico e o caramba. Mas Cyberpunk é muito mais do que isso. É político, né, mano? É um mundo. É um mundo fantasioso, mas que, na verdade, ele reflete o que a gente vive hoje, só que sem essa estética. Uma das maiores favelas do Brasil, provavelmente da América Latina, né? Mas além de tudo isso, ainda tem diversas outras questões, inclusive a questão do hibridismo cultural, principalmente, né? O Brasil é um país muito diverso. O Brasil tem a maior comunidade japonesa fora do Japão de todo mundo, né? E a maior parte dessa comunidade está aqui em São Paulo, lógico, no bairro da Liberdade, que a gente acabou de passar. A mesma coisa com a comunidade libanesa. Inclusive, se a gente pegar toda a comunidade libanesa do Brasil, contando com os descendentes, né, que já nasceram aqui, o Brasil tem mais libanês do que o próprio Líbano, para vocês terem uma noção, né? A comunidade libanesa no Brasil é maior do que a população do próprio Líbano, né? E a maior parte dessa comunidade, da mesma forma também, está aqui em São Paulo. A comunidade chinesa também, muito forte aqui em São Paulo, principalmente ali na região da 25 de março, né? Cada vez mais vem aumentando, já se estima que tenha pelo menos 200 mil chineses vivendo só na cidade de São Paulo. É pouco Isso até, sem né? falar comparado... dos coreanos lá do Bom Retiro, dos italianos lá do Bexiga, dos angolanos, né? Outros povos da África, outros povos da Europa. Enfim, é uma cidade extremamente multicultural e a forma como essas culturas interagem e se mesclam mesmo, né? Dentro de um cenário de desigualdade extrema como é o daqui de São Paulo, é muito cyberpunk, né? Isso é muito cyberpunk. Principalmente na região do centro, nesses bairros com maior incidência histórica de imigração. É muito comum, né? Você tá andando na rua, você escuta alguém falando árabe numa orelha, alguém falando mandarim na outra orelha. Tudo isso é muito interessante, né? Fora isso, também não dá para deixar de falar do crime organizado, né? Muitas comunidades aí onde o Estado não chega, o crime organizado assume as funções de um microestado, né? Como se fosse uma cidade dentro de uma cidade, com uma economia independente, uma cultura independente, né? As milícias, da mesma forma, atuam ali como se fossem microestados, e até mesmo alguns desses condomínios de luxo de São Paulo, que eu falei, né? Eles quase que funcionam da mesma forma também. Essas empresas de segurança, elas atuam quase como se fosse um microestado ali dentro das dependências daquele condomínio também, né? Então, nos dois extremos, né? Tanto na extrema pobreza quanto na extrema riqueza, a gente tem a formação desses microestados, dessas comunidades que agem quase como se fossem cidades dentro de cidades, né? Culturas, microculturas dentro de culturas maiores, né? Tudo isso é muito interessante, porque o cyberpunk, ele é descrito por alguns autores como sendo a retratação de uma distopia pós-moderna, né? A pós-modernidade é o período da história em que a gente está vivendo, né? É o período pós as grandes guerras, pós as grandes ideologias do século XX. E uma das principais características desse nosso tempo é a fragmentação, né? É a rejeição de grandes narrativas unificadoras, né? Um niilismo estrutural, um fatalismo enraizado, né? Aquela sensação de que o mundo é uma merda e não tem nada que você possa fazer para mudar, né? Isso é muito cyberpunk, né? E no vácuo que se forma dessas grandes ideologias, dessas grandes narrativas, começam a surgir pequenas tribos, né? Microcomunidades de pertencimento, que nem os caras falam, né? Esse é um comportamento que é ainda mais amplificado pela internet, pelos algoritmos, né, que separam as pessoas em bolhas de interesse, e aí você fica só naquela bolha, você, né, a sua opinião bate na parede e volta para você, só fica reverberando ali dentro daquela bolha, né, e você tem a impressão de que a sua bolha é o mundo inteiro, né, e em cidades tão desiguais como São Paulo, a mesma coisa acontece a nível urbano, né, a vida de um morador da Vila Olímpia é tão diferente da vida de um morador da Brasilândia que eles são estrangeiros um pro outro, tá ligado? Mesmo estando morando ali a poucos quilômetros de distância um do outro. Eles têm culturas diferentes, eles vivem em bolhas completamente diferentes e a experiência de São Paulo de cada um deles é completamente diferente, tá ligado? Essa é mais uma característica que faz de São Paulo
muito mais cyberpunk do que Tóquio ou do que qualquer outra cidade de qualquer outro país desenvolvido, né? Uma distopia pós-moderna, uma cidade completamente fragmentada, socialmente falando, né? E a forma como a tecnologia é apropriada. Ah, é muito louco, né, velho? A desigualdade aqui é muito escancarada, é isso. É tipo, é uma quebrada de um lado, um condomínio de luxo do outro lado, assim. Tem aquele documentário que é sobre Alphaville, né? Sobre como que funciona essa questão dessa separação das famílias em Alphaville, né? Que tem um lado muito pobre em Alphaville e tem aquele lado extremamente rico de pessoas que vivem como reis, tá ligado? É absurdo, né? Então, pô, pra mim não tem nada mais cyberpunk do que isso, mano. Essa desigualdade tão escancarada do jeito que é. Por essas diferentes bolhas é que torna isso cyberpunk, né? Que nem a gente falou, né? Tem gente que vai de helicóptero pro trabalho enquanto a gigantesca maioria da população tá ali espremida num busão que vai quebrar no meio do caminho e vai ter que parar na enchente, tá ligado? Isso é cyberpunk, né? E ainda sobre isso, todo o submundo também, né? Que se forma dentro dessas bolhas, essas economias paralelas, o tráfico de drogas mesmo, o tráfico de armas, prostituição, a corrupção mesmo, né? A marginalidade como um todo, tudo isso também acrescenta. Na verdade, a maior parte dessas histórias, elas focam justamente nessas questões do submundo, né? Então, né? Por mais que o background ali seja uma cidade toda tecnológica, cheia de telão, né? A história realmente, as histórias cyberpunk acontecem em cidades como São Paulo e não como Tóquio, né? Mas, assim, né? Quando a gente está falando de distopias desse tipo, o principal que não pode se deixar de falar é, no fim das contas, sobre como as grandes corporações atuam sobre a vida das pessoas, manipulam as pessoas, exploram as pessoas. Inclusive, deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal para receber mais conteúdo como esse, meu amigo. Bora bater a meta aí de 500 inscritos, depois 1000 inscritos, hein? Bora lá, bora lá. Pessoas oprimem as pessoas, né? E o caso da Enel aqui em São Paulo é muito simbólico, né? A Enel é uma empresa privada italiana, né? Que hoje é a única distribuidora autorizada de energia elétrica aqui de São Paulo, né? Ou seja, é um serviço essencial da cidade, um serviço que todo mundo precisa, né? Eletricidade, que é completamente monopolizado por uma empresa privada estrangeira, né? Tanto que em 2023, 2024, São Paulo passou ali por longos períodos ali de apagões, né? E a empresa não foi responsabilizada direito, porque, né, afinal de contas, ela é a única que presta esse serviço por aqui, então ela não precisa se preocupar tanto assim com a qualidade do serviço, né? Porque ela não tem concorrência, ela não tem com o que se preocupar, né? E teve um outro caso que me chamou muita atenção logo que eu voltei aqui para o Brasil, agora mês passado, que foi o caso dos ônibus de São Paulo que estão sendo apedrejados nas ruas. Eu não sei se vocês viram isso. Esse é um problema que está acontecendo ainda agora. Parece que até julho desse ano já tinham sido mais de 800 ônibus. Cara, eu não sei que fim que deu essa parada, não. Nunca mais ouvi falar, né? É aquele tipo de coisa que vira pauta por um tempo, é mega importante. Deve estar acontecendo ainda, mas simplesmente não é mais noticiado, né? Apedrejados nas ruas. E o pessoal que pega busão aqui de São Paulo tá com medo, tá ligado? Eu vi o pessoal sentado na janela protegendo a cabeça com a mochila, com medo de ser atingido com uma pedra, né? Quando o ônibus não tá tão lotado, o pessoal tá até evitando sentar perto da janela para não ser atingido por pedra, para vocês terem uma noção. E aí, bizarro, né, velho? Eu vi uma reportagem na TV que tinham acabado de prender um morador de rua que tinha sido flagrado tacando uma pedra na janela de um ônibus. Aí perguntaram para ele por que ele tinha feito isso, ele disse que não sabia exatamente o motivo, ele só disse que um cara tinha pagado R$7 para ele tacar pedra em um modelo de ônibus específico toda vez que ele passasse. E aí, até onde eu vi, né, até o momento desse vídeo pelo menos, o caso ainda não está 100% resolvido, tá ligado? Mas uma das principais linhas de investigação da polícia era sobre uma disputa entre duas das empresas privadas que administram os ônibus daqui de São Paulo, né? Uma dessas empresas estaria pagando moradores de rua para eles danificarem os ônibus da empresa concorrente. Quando eu escutei isso na TV, eu falei, mano, bizarro, não fica mais cyberpunk do que isso, tá ligado? Não fica mais cyberpunk. Parece plot mesmo, parece uma quest secundária do Cyberpunk 2077, tá ligado? Mais uma vez, né, se é que vai ser confirmado que foi isso, que é esse mesmo caso, né? É um serviço essencial da cidade de São Paulo, nas mãos de empresas privadas, né? O transporte público nas mãos de empresa privada, que literalmente estão colocando em perigo a vida dos clientes deles, né? Dos passageiros dos ônibus,
por conta de uma disputa comercial, né? E não só isso, mas ainda por cima, uma empresa privada se aproveitando ali da desigualdade, se aproveitando da miséria do povo, pagando esmolas ali para moradores de rua cometerem crime no nome dessas empresas, né? Cara, isso é muito cyberpunk, mano. É a nossa vida na mão das grandes corporações, né? Que dominam setores estratégicos que a gente não pode viver sem, né? Que é transporte, saúde, moradia, educação. É muito bizarro isso, velho. É isso, né? Cyberpunk é exatamente isso. São as pessoas, o povo tendo que se virar para conseguir sobreviver, mesmo que seja na ilegalidade, na marginalidade. E, lógico, né, as grandes empresas se aproveitando dessa vulnerabilidade para poder, enfim, conduzir ali os negócios deles, lucrar cada vez mais, se aproveitando da miséria do povo, tá ligado? Usando esse povo muitas vezes como bode expiatório. Enfim, por essas e outras é que São Paulo é sim uma distopia cyberpunk do mundo real, muito mais do que qualquer cidade japonesa, do que qualquer cidade chinesa ou americana jamais poderia ser. Se bem que os Estados Unidos também já não está tão longe assim, né? Real. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí qualquer coisa. Não, espero que vocês tenham gostado também desse vídeo. Realmente, assim, boas reflexões, né? Reflexões bem interessantes. Quero trazer mais conteúdos aqui do Baca pro canal. Digam pra mim se vocês têm interesse disso ou não. E bora pro próximo, dá um like aqui, se inscreve no canal e bora lá.